Maior tradição da TV Gaúcha. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos. Programa Virando o Jogo desta terça-feira, 19 de dezembro. Lembrando que você pode interagir conosco pelo WhatsApp 99817700 e estamos ao vivo pelo canal 55 e também pelo canal 11 da NET. E também pelo aplicativo tvuplay.tv.br. Conosco na bancada aqui temos o Antônio Bavaresco. Tudo bem, Bavaresco? Tudo. Melhor? Mas hein? Sempre bem, graças a Deus. Não, ontem estava meio chateado aí. Não, eu não Já gosto passou? Eu não gosto de gente burra. Tirando os burros. Aí começou bem. Thiago Rocha, tudo bem? Tudo certo, Nelson, tô tranquilo. Tudo beleza? Tudo João certo. Garcia, João Antônio Alves Garcia. João Antônio Lopes Garcia. Mas tu sabes que eu estou muito preocupado. O que aconteceu? Em primeiro lugar, eu estou preocupado com o Diogo Rossi. Tu tá preocupado com o Diogo Rossi? O Diogo Rossi trancou na Argentina que nem toco na enchente. Não consegue voltar. Não volta nunca de Abu Dhabi, ele trancou na Argentina. Mas eu acho que ele tá bem, ele tá no entrecô, ele tá nas papas fritas, ele tá bem tratado na Argentina. Tu acha que vai passar trabalho? Não, eu tô achando que ele vai para o Paraguai para acompanhar o sorteio da Copa. Tu sabe que eu fiquei preocupado? Eu fiquei muito preocupado com o Diogo Rossi, sabe o quê? Que ele ficasse trancado não na Argentina, ele ficasse trancado lá em Abu Dhabi, aquele visual de talibã dele, já pensou? Ah, sim. Não, mas ele foi esperto, ele deu Ele deu uma caprichada no visual. Mas o que tu vê, pois é, ele cortou um pouco a barba, mas ele tá vindo de Abu Dhabi, né? Pois é. Quem sabe ele tá nos aplicando que está trancado por causa dos aeronautas argentinos. Ele não tá, não. Ele tá trancado é porque ele tá vindo de Abu Dhabi com aquela barba. Mas não sei. Tu acha? Pode ser. Pode ser. Não. Pode Daqui a pouquinho o jogo tá aí. Vamos ver. Ele mandou um vídeo conosco. Mandou material. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que o jogo mandou. O jornalista agora mudou de ramo, né? Jornalista contando essa minissérie. Mas é sempre assim. Toda vez que aconteceu comigo, eu estava voltando de São José do Rio Preto e aí estava vindo do Uruguai aquela brasileira que é Flávia Schilling, estava vindo do Uruguai, voltando ao país e aí eu estava Flávia Schilling que foi sequestrada aqui, ela e o Universino Dias. Ficou presa, né? Isso. E ela estava presa no Uruguai. Aquela, o Universino Dias era Lilian Celiberto. Mas a Flávia também foi. A Flávia também foi. A Flávia Schilling voltou ao Brasil e eu tive que ficar em São Paulo. Aí o pessoal, outra vez, foi quando o Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro, que eu também fiquei preso no Rio de Janeiro, na Rádio Gaúcha. Então é muito comum as pessoas, o jornalismo nos ocupar quando a gente está vindo de uma cobertura e acontece um fato jornalístico. Porque, na verdade, nós não somos repórteres esportivos, nós somos repórteres. Aliás, eu sempre que vou nas faculdades, nas palestras, eu digo, vocês se enganam se pensam que nós somos só repórteres esportivos. Não. E aí eu conto esses fatos. A gente, às vezes, atua... Eu sempre fui repórter, eu fiz caderno rural. Sim. Né? Eu comecei fazendo isso como jornalista de jornal no Correio do Povo, no tempo que tinha aquele suplemento rural, tinha um R, escadinho, parecia das lojas Renner, assim. E ali eu comecei o meu trabalho como jornalista de jornal, né? Até porque naquela época não existia mídia eletrônica, né? Era rádio ou jornal. Depois surgiu a televisão. A televisão até tinha, né? Mas era digamos, nessa área de jornalismo rural, o Correio dominava. Estava começando, na época que eu comecei a escrever no Rural, o caderno Campo e Lavoura da Zero Hora, que depois se tornou hegemônico e um trabalho maravilhoso do Teixeira, do Eduardo Fen Teixeira e do Horst Knack, que é a quem eu mando um grande abraço, ambos gremistões aí, meus amigos, e fizeram um trabalho maravilhoso lá na Zero Hora, mas essa coisa do jornal, e eu peguei a mudança
do jornal grande pro jornal pequeno. Em 87 eu estava no Correio do Povo, quando encolheu o jornal, né? E aí tu escrevia 250 linhas sobre colheita do arroz, e aí tinha que escrever sobre a queda do ministro não sei do que, 22 linhas. Aí, pô, não era fácil. Agora, antes de complementar uma coisa que eu quero falar sobre a questão do Diogo Rossi, quero só dar as boas-vindas, né? O Jair Cuba, nosso colega, chegou um pouquinho atrasado, mas tá aí. Pois é, né? Suado. Mas é a situação, né? Boa tarde a todos, boa tarde ao telespectador. Uns ficam presos em Abu Dhabi, na Argentina, outros no Rio de Janeiro, eu fiquei preso em São Leopoldo. Cada um dentro do seu nível, né? Vamos fazer o quê? Mas deu para chegar assim, tudo certo. Legal. Vamos falar um pouquinho de esporte. Eu gostaria de que os telespectadores observassem. Essas são as últimas imagens que você terá dele gordo. Dele gordo. Ah, tá. Ele gordo depois. Não, é em wide, tá em wide. Depois ele vai vir na versão HD. Ele vai fazer uma bariátrica, mas ele que não me venha com a bariátrica do Cláudio Janta. Como é que é a bariátrica do Janta? A bariátrica do Cláudio Janta é aqueles copinhos que eles têm que comer. Uhum. O Cláudio Janta derretia chocolate dentro, tomava. Botava leite condensado. Eu não tinha pensado nisso ainda, João. Aí tu vê o tamanho do Cláudio Janta depois da bariátrica. O Cláudio Janta é a propaganda contra a Vocês imaginam que eu me criei ouvindo, né? O JG, o Gordinho Bolachê. O que eu sou, então? Seria o Gordinho Bolachê? O Jonathan emagreceu, traiu o movimento. É verdade. Aí eu me obrigo a emagrecer, né? Pois é, mas é que eu tive um AVC que me obrigou a emagrecer 32 quilos. Vamos evitar, né? Bom, exatamente. E o Jair já tem data? Deve ser em janeiro, né? Felizmente terminei todas as consultas, exames, enfim, que tinham a ser feitas, agora no dia 7 de dezembro. E aí agora é só aguardar, na verdade, a data do cirurgião para confirmar a data da cirurgia. Depois ele tem que passar por um período de psicologia, porque uma alma gorda não cabe num corpo magro. Mas olha por isso que eles tomam os copinhos com chocolate derretido. Aquele ator, como é o nome dele? O mais famoso agora, o brasileiro. O Leandro Hassum. Ele se tornou outra pessoa. É verdade. Não, ele perdeu a graça. Perdeu a graça. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe que eu... Mas não é o teu caso. Eu pretendo não fazer isso. Não, Jair, é que tu... Talento não perde. Tu não lida diretamente com o humor. O humor é muito sensível. Aconteceu com o Hassum o que aconteceu com o Jô Soares. E ele engordou de novo depois para voltar a ter graça. É verdade. Ele não era feliz. Aliás, ontem estava folheando na Saraiva ali o livro do Jô Soares. Tô louco para comprar, vou botar na minha lista do amigo secreto. É fantástico. Só de olhar as fotos, cara. Mas sabe que é engraçado cara, a situação? Que livro, a autobiografia não censurada do Sabe, claro, toda a repercussão, enfim, a proporção que tomou essa situação da cirurgia bariátrica. Jair, só para quem não sabe, que os telespectadores não sabem, o Jair, nós fizemos uma campanha, né? Juntamente com a Associação dos Cronistas, encabeçada pelo nosso vice-presidente Pedro Ernesto, né, que puxou a fila. Pedro Ernesto é o rei do balão. Né? É verdade, gosto de balão. Gosto de balão. Balão gasto. Vamos deixar bem claro isso. E aí o seguinte, o que aconteceu? O Pedro fez um evento, né? Exato. Tivemos um show, um monte de coisa lá. Muito legal, uma arrecadação, espetacular. O pessoal foi gratuitamente e a arrecadação foi revertida para a cirurgia do Jair Cuba. Para todo tratamento. E aí tivemos alguns colegas aí que não foram ao evento, mas mesmo assim compraram ingressos. A gente teve, inclusive, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, fez uma doação. Eu já era fã do Renato, a gente convive aí. Eu fiquei mais fã do Renato ainda. Espetacular. A todo momento, aí, desde quando começou, na verdade, esse processo, muitos acham que essa ideia da cirurgia, enfim, de todo o apoio que a SEG, através do Pedro Ernesto e os colegas me deram, foi a partir daquela imagem lá no Mineirão, da semifinal do Cruzeiro. E não, começou antes. E eu comento, claro, mesmo tivesse sido naquele momento, ia valorizar muito. Mas valorizo muito mais, porque aquilo ali só deu
repercussão, acabou dando notoriedade a tudo que já vinha sendo feito. Ou seja, era algo que já vinha sendo feito nos bastidores, pela amizade, pela preocupação mesmo que os colegas têm pela minha saúde, enfim, pela minha pessoa. E, claro, aquela imagem, enfim, repercutiu e saiu. Mas o que eu ia dizer antes é que é engraçada a situação do... Você falando, né? O Jô Soares emagreceu e aí depois teve que engordar para voltar a ter graça e o pessoal gostar dele. O Rassum agora da mesma forma. Muitos, e a maioria gordo, né, João? Tem dito, mas cara, se o teu exame tá bom, se tá tudo bem, pra que tu vai emagrecer? Mas só que ali na frente pode dar um grande problema. E outra coisa, né, Jair, eu acho que pra tua mobilidade, aí é diferente de uma situação que o cara trabalha com a imagem, no sentido de que a imagem é a pessoa. Exato. No teu caso, a tua imagem, se ela mudar, tu não vai deixar de ser tu. Exato. É diferente de quem usa aquela imagem de ser gordo para fazer graça. Quando o cara deixa... Não é questão de saúde. O Leandro Hassum podia e devia emagrecer. Mas não necessariamente que ele precisasse ficar com o corpo de bailarino que ele ficou. E ele se transformou em outra... Temos a saúde dele. A saúde dele e até a estética, talvez ele tenha se sentido melhor. Mas que ele perdeu a graça. Ele perdeu, na minha opinião. Né? E isso aconteceu também com o Jô Soares. Então eu acho que são casos bem diferentes. O Jair está com que idade, velho? Fiz 40 agora em outubro. Eu fiquei diabético tipo 2 com 44 anos. E ali estava tudo ok, né? No dia, e a minha mulher descobriu que eu estava... Foi de um dia para o outro, ou Garcia? Foi no dia que eu mijei numa árvore, lá na Vila Nova, numa casa que eu morava. Eu mijei e a minha mulher me deu uma xingada, porque eu estava mijando no pátio. Não tem coisa melhor que mijar na rua, né? E aí o pessoal do Bola Preta que faz isso lá no Rio muito, é um absurdo. Aí juntou formiga na minha urina. E a minha mulher diz assim, tu vai fazer exame de diabetes. Porque o que tem de formiga na tua urina, sem vergonha. Ainda bem que já pensou se tivesse matado as formigas? Sim, claro. Aí eu fui fazer, fiz a curva glicêmica, que é... Eu fiz esse exame também. Que é uma coisa horrível, né? No início é muito bom, mas depois ficou a gosma. E aí de hora em hora você tem que urinar para fazer o exame. E aí descobriram que a curva glicêmica é lá em cima, né? Com glicose. E foi 44 anos. Eu tomava... Tu gostava de doce? Eu tomava Coca 2 litros. Hoje eu tomo Coca Light, né? 2 litros. É uma desculpa. É uma desculpa. Tomar Coca tudo bem. Mas assim, é uma coisa... Realmente essa doença é uma doença... Eu não comia muito doce. Eu não como doce hoje, mas eu sou muito louco por massa e pão. Eu tenho que me controlar. Só para o telespectador... Quantos quilos tu chegou a reduzir, João? Agora sim, com esse último AVC, deu 32 quilos. 32 quilos. Foi a minha maior redução. Eu cheguei a reduzir 25 uma vez e agora 32. Só para o telespectador saber um pouquinho e é importante, né? Quantos provavelmente estão nos assistindo e estão passando, de repente, por esse problema da obesidade. Teve 5 gordos que estavam assistindo e não estão mais. Isso, trocar de canal. Mas o médico foi bem claro para mim. Felizmente, e agradeço a Deus isso, em primeiro lugar, meus exames estão um exame de uma pessoa magra, digamos assim, né? Desde glicose, colesterol, enfim, toda aquela bateria que a gente faz, curva glicêmica, endoscopia, que eu nunca tinha feito na minha vida, enfim, tudo que... Que é chatinho também, né? Foi possível fazer esses zeros de exames para constatar e, graças a Deus, está tudo ok. Só que o médico foi bem claro. De próstata, não, esse ainda, felizmente, não. Mas o médico foi bem claro para mim. Ele disse, Jairo, teus exames estão tudo ok. Tu tem o direito de não querer fazer cirurgia, né, virar as costas, embora. Só que uma coisa eu te digo, mesmo teus exames estando 100% hoje pelo teu sobrepeso, nos próximos 10 anos, ou seja, até os 50, tu tem 30% de chance de chegar a óbito. Não só de dar um AVC, é de chegar a óbito. 30%. A cada 10... alta, né? Exatamente. E tu fazendo a cirurgia, toda cirurgia, lógico, tem seu risco, enfim, mas tu vai reduzir esses 30% hoje para menos de 1%. Então, acho que é melhor trocar 30 por 1. Mas eu não tenho dúvida. Mas não foi essa abordagem do Pedro para ti? Vem cá, e tem uma outra coisa aí, o Pedro foi de forma carinhosa. Ele chegou para mim assim, o gordo vai morrer. Essa forma carinhosa. E tem uma outra coisa que... O apelido do Pedro, dado pelo Collor do Cabral, é carroceiro. Tem uma outra coisa importante que não é estética, que é da vida funcional. Eu citei ano passado aqui. A tua mobilidade vai melhorar e a tua condição
Por exemplo, tu vai num avião, as pessoas não se dão conta disso. É desagradável para ti também. Tipo, tu senta num avião... Vou apertar as pessoas e as pessoas vão se sentir contra Senta no avião, senta no ônibus, entra no elevador, passa na catraca. Não, mas no elevador, dependendo do tamanho, ainda é mais confortável do que no avião. Elevador lotado? Não. Aí sim. Elevador lotado, quando tu entra, quando abre o elevador, e tu é gordo, tu olha no semblante das pessoas, é um semblante de pavor. E nós que trabalhamos com futebol, tirando a Arena em Beira-Rio, o estádio do Caxias, o restante dos estádios... O Jacone tem que subir de escada. O estádio do Esportivo de Bento é terrível, do Novo Hamburgo, que é próximo, é outro estádio terrível. Então, tudo isso facilita. Ô Jairo, eu uma vez fui num ônibus a Caxias do Sul para fazer um jogo, eu fui de ônibus. E eu feliz porque eu estava sentado aquele primeiro banco que tem, e até a entrada, até a saída do ônibus, minutos antes da saída, eu estava sozinho. Ninguém do teu lado. É o que todo gordo pensa, né? Ninguém vai do meu lado. É verdade. Nos momentos em que antecedem, o ônibus fez assim. Uma senhora mais gorda do que tu entrou e eu disse, não. Ela entrou e sentou do meu lado. Quando ela sentou do meu lado, a gordura dela sentou também. Mas na medida em que ela foi sentando, a gordura dela foi me invadindo. E foi me invadindo. E aquela gorda veio me invadindo. E me invadiu. Metade dela me invadiu. E era um calor filho da mãe. E aquela mulher gorda me invadiu. Me invadiu a metade, assim, eu fui até Caxias do Sul. Quando eu cheguei em Caxias, esse lado estava seco. E esse lado estava molhado de suor. Daquela mulher gorda do meu lado. Pagou uma loucura. Por sinal, eu vou dizer uma coisa. Parabenizar a direção da TVU, porque as cadeiras são resistentes. São resistentes. As cadeiras são... Mas eu vou dizer uma coisa. É duro. É muito gordo. Eu agradeço a Deus. Eu agora voltei a tomar tupiramato, que é um remédio para problemas neurológicos, que é usado para tirar fome. Como o Viagra foi usado, era pelas mulheres, um dia um homem tomou e gostou. E aí passaram Você sabe da história, agora a última coisa, depois vou falar de futebol. A última porque essa é engraçada. O pessoal que mora nas imediações de uma fábrica desse remédio, Viagra, que tem um nome, como é o nome? É o princípio ativo, me esqueci agora. Vamos ver. Tu que compra? Eu nunca usei, graças a Deus. Eu tenho muito medo dessas coisas. Estava causando problema para os vizinhos da fábrica. Né? Os caras respiravam? Não, respiravam e fazia efeito. Isso aí, não, estou falando sério, na Inglaterra isso. Aí o pessoal... Não, e aí reclamações e tal, porque tinha gente cardíaca e tal. Sim, mas a compensação que apareceu de casa para alugar, caríssimo na volta da fábrica, foi uma loucura. E terreno vazio não tinha mais, era labrado. Assim, ó, aluga-se, falaram. Aluga, E as mulheres botando para alugar. Claro. O nível de natalidade deve ter aumentado também no entorno. Gente, vamos chamar nossos comerciais e depois vamos falar de futebol. O ArtSesc desenvolve uma série de ações culturais nas mais variadas regiões do estado. Apresentações de teatro, música, dança, cinema, feiras de livros e muito mais. Cultura é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, proporcionando novas visões do mundo e contribuindo para o bem-estar das pessoas. Confira a agenda em www.sesc-rs.com.br. Vamos ver o recado do Banrisul. Chegou o Banri Compras Vero Pay. Agora, você faz compras nas máquinas Banrisul Vero sem precisar apresentar o cartão Banri Compras. Você autoriza no celular, recebe um código e faz suas compras sem juros e sem tarifas. E ainda dá para enviar para terceiros. Baixe o aplicativo Banrisul Digital e comece a usar. Banri Compras Vero Pay. Compras na mão sem cartão. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Tá aí, recado do Banrisul.
clique e simplifique. A gente já tem umas mensagens já pelo Facebook aqui, Nelson, no Facebook. O único sério do programa, Thiago Rocha. Vamos ver, saudade. O Marcos Peroto Júnior diz, João Garcia impagável. Com as suas histórias. O Marcelo Rogério Arruda, tomara que ano que vem o Inter tome vergonha na cara. Limão mais água, emagreci 10 quilos dessa maneira. Tinha 106 quilos e hoje tenho 95. Muitas pessoas já me disseram Limão isso. com água? Limão com água. E, inclusive o pessoal da canoagem, onde eu faço a locução lá, enfim. E vários dizem isso. Vários atletas, inclusive, limão com água. De repente, é uma Na boa. verdade, faltou vontade de testar, mas vários já me indicaram. Agora tem uma receita simples. Não come. Mas não dá. Fecha a boca. Aí não dá, né? Bavaresco. Período de contratações de Inter e Grêmio, o Grêmio precisa de um 9, precisa de um centroavante. Qual seria uma boa indicação tua para o 9? Eu diria que o Grêmio precisa de uns 3 ou 4 jogadores para ficar com o time em condições de disputar qualquer competição, porque eu estou contando com os guris que estão subindo da base, os que estão voltando de empréstimo, alguns que eu acho que podem ser úteis, né? E com os que estão saindo. Não, eu não estou contando, por exemplo, com o Arthur, mas vai estar o Arthur ou vai estar algum cara muito bom com um quarto do dinheiro do Arthur, que ele pode render para o Grêmio. Então, não vejo prejuízo aí. Vai ter um prejuízo, mas ele pode ser resolvido. Mas igual o Grêmio hoje não tem o zagueiro à altura de reserva, por exemplo, do Jeromel Kahneman. Não tem um armador... O Bressan deu conta do recado. Não, sim, mas precisa outro. Mas precisa outro. E outra coisa... Ainda mais para Libertadores, brasileiro. Não aconteceu o que aconteceu esse ano. O Grêmio tem que jogar com o time de juniores. O Grêmio não tem... Nós já vamos saber contra o Independiente na Recopa. O Grêmio não tem um reserva à altura para o Luan, por exemplo. A gente viu isso esse ano. Contra o Botafogo, pariu uma bigorna para ganhar, porque não tinha armador. Né? E mesmo com os guris não tinham experiência. O Jean-Pierre acho que pode ser aproveitado no grupo principal. No início ele vai jogar o Gauchão, porque esses fizeram férias antes. Né? Ele, Patrick, são jogadores... Mas tem o Lima voltando, que é um jogador que fez uma Série B muito boa e mostrou que pode jogar em time grande. Guilherme do Botafogo, né? E lá na gurizada, essa gurizada de 23 que fez um jogo lindo contra o Atlético Mineiro. E até referente a contratações, né? Isso, eu ia falar agora sobre a sugestão do... Isso, informação trabalhada pela equipe lá da Rádio Grenal, também é muito falado no Rio de Janeiro, é que o Grêmio teria interesse na contratação do meio atacante Everton, jogador que atua pelo lado do campo, começou muito bem a temporada de 2017, mas acabou se lesionando no decorrer ali, principalmente na reta final. Flamengo, e que o Grêmio teria interesse na contratação. Mas todas as contratações do Grêmio dependem muito de quais atletas forem sair. Se o Arthur for vendido, se o Luan for vendido, se algum outro jogador que acabou se valorizando no Mundial e na Libertadores forem vendidos, né? Porque o que o Flamengo parece que pede pelo jogador é 15 milhões de reais. Eu acho assim, como eu disse agora para o Jairo. Se o Grêmio vender o Arthur, o quadro é 1. O Grêmio pode... Não que o Grêmio não tivesse dinheiro para investir no Everton agora. Sim. Mas o Grêmio não vai gastar dinheiro nisso. O Grêmio tem outras prioridades em termos de manter o caixa oxigenado para pagar em dia os salários. O grupo do Grêmio é grande. Tem vários jogadores. Alguns jogadores vão ficar sem contrato e vão ficar. E vão embora. E tudo depende. Edinho, não sei se o Henrique Almeida também é o caso. De que esteja terminando o contrato dele. O Edinho não é vinculado ao Grêmio? Não, mas ele termina agora. Mas tem outros aí, Jael. Acho que o Grêmio vai renovar com o Cícero, por exemplo, que é um jogador útil. E se o Renato ficar, pode ter certeza, o Jael fica também. Eu fecho contigo. Para jogar o Gauchão, não. Fecho contigo. Nossa. Renovação de contrato do Jael. Sei. Jael foi um pedido do Renato. Não, tá, tudo bem, mas cada momento é um momento. Não, eu vou te dar um exemplo. O telespectador que está nos vendo vai entender muito bem. Tu começa um ano e a tua esposa diz assim, eu queria uma TV de 50 polegadas, tu vai lá e compra. Durante aquele ano, quando chega no fim do ano, tu ganha um prêmio da empresa, tu ganha 20 salários. Aí ela diz assim, não quero agora, quero uma de 60. É isso que eu quero dizer. O Renato pediu Jael lá no início da temporada.
Quando virar essa temporada, agora renovou o contrato, ganhando uma boa grana, ele quer ganhar mais do que ele ganhou esse ano. Ele não vai indicar o Jael, vai indicar o melhor. Essa é a minha opinião. Repito, a informação que eu tenho... Agora, se a informação não... Se o Renato Portaluppi permanecer no Grêmio, o Jael deve renovar o contrato por mais um ano. Melhor, lógico, isso não vai... E vai bater um recorde mundial de centroavante, ficar 2 anos sem fazer gol. Não vai impedir o Grêmio de contratar um outro centroavante, que o Grêmio já está à procura. Melhor que o Jael, o Grêmio não vai encontrar. Rafael Moura terminou o contrato no Atlético Nem pior também. Eu tenho um jogador aí tá na Espanha, no Real Madrid, um tal de Cristiano Ronaldo, que seria melhor que o Jael. Teria que ver. Mas não é melhor que o Renato, né? Diz que o Renato jogou mais bola que ele, né? Renato não. Olha, eu até brinquei que fizesse uma... Pelo Filipão, hein? Fizesse uma... amigo Luiz Felipe Scolari. Na realidade, quem vê os gols de um e os gols de outro, vê na televisão, tem que ver no YouTube. O Renato jogou muita bola. É claro que jogou no Brasil e ele foi para Roma e ficou bravo. O Renato, no seu tempo, ele foi diferente. Mas essa discussão... No Flamengo, no Fluminense... Thiago Rocha não viu o Renato jogar? No Flamengo, no Fluminense, no Grêmio não. No Grêmio ele tinha gauchão e muito pouco uma Libertadores e tal. Que jogou em 80, ele já jogou em 82 bem, o Renato. Claro que 83 foi o grande ano dele. 83, 84. Tinha 21 anos quando o Grêmio foi campeão. Mas em 82 ele já jogou e bem. É que essa comparação fica um pouco complicada, porque um se preparou para estar onde está e o Renato tinha uma vida totalmente integrada com o Renato puxou para ele essa... Porque quis... tirar de cima do gol. O Renato tinha talento e tinha muita força. O Renato tinha muito talento e tinha muita força. Um jogador de muito. Ele mesmo não acredito que ele fez aquilo de caso pensado. Aquele gol dele contra o... Eu estava no estádio. Aquele gol dele do 3-2 do Flamengo contra o Atlético Mineiro foi um gol antológico. O Mineirão? Um gol de força em que o zagueiro do... Acho que foi o... Era o Luizinho, o zagueiro quis derrubá-lo e não conseguiu. Um referencial importante é o seguinte, o Renato tinha tamanho de zagueiro, né? Tinha. Mais isso. Né? Sim, tinha forte. 1,85m. Lembro do falecido Mário Sérgio chamando o Renato de Poto. Que o Renato era um Poto. Poto indomável, era. Não, é claro, ele não quis, se ele quisesse ficar na Europa, se a Europa fosse o que é hoje, né? É que o futebol brasileiro tinha um calendário igual da Europa. Então, nós íamos lá fazer os torneios, se ganhou Juan Gamper, se ganhou Teresa Herrera, se ganhou torneios em Málaga, se ganhou torneios, os times brasileiros ganhavam torneios, os times brasileiros eram chamados cariocas, né? Porque Flamengo e Botafogo e o Santos era tudo time carioca. O futebol brasileiro era conhecido como os cariocas. O Internacional foi campeão do Juan Gamper. O Grêmio ganhou vários torneios lá em... O Grêmio ganhou o colombiano. Hein? O Grêmio ganhou o colombiano. É proporcional, Não foi na véspera do 5-2. Mas aqui, eu acho uma coisa importante a colocar é o seguinte, o Renato, ele tem a mentalidade que o Neymar tem hoje. O Neymar não é um jogador profissional. Ele se ausentou agora do time dele para vir para o Brasil fazer nada. Combinar, né? A irmã dele não tinha sido sequestrada, não sei o quê. Não, chegou a esse ponto. Eu acho assim, o Renato escolheu aquela vida para ele. Ele fez uma opção. É a mesma coisa que Nelson Piquet e Ayrton Senna, mal comparando. O Ayrton Senna sempre quis ser o melhor dos melhores dos melhores. Ele só não foi mais porque morreu. Sim, exato. Morreu de perfeccionismo. Queria ser campeão na Williams, já tinha sido campeão não sei aonde. Então, assim, o Cristiano Ronaldo é o Ayrton Senna. É um cara craque que quer ser cada vez melhor. E o Renato era o Nelson Piquet. No talento, ele levou. Quando depois o talento só não dava mais, ele gostava de... Mas o que prejudica qualquer comparação é a questão do esporte que era praticado, aquele futebol daquela época, isso aí prejudica. Mas assim, a gente tem que reconhecer que o Renato tinha talento, tinha força, mas o Cristiano Ronaldo tem talento, tem força, mas também tem uma aplicação, absurda. É muito profissional, muito profissional. Impressionante.
absurdo. O Cristiano Ronaldo, ele tem uma máquina, e como atleta feito pela NASA, né? Para preparação física. Como atleta não tem comparação, ele é como atleta, falando fisicamente, atleta. O Cristiano Ronaldo não tem paralelo. Na minha opinião, como jogador de futebol, o Messi é melhor. É a diferença. Mas isso, como atleta, de talento. Gente, é a diferença do Romário para um jogador de futebol. Um atleta. O Romário tem mais uma virtude. O Romário fazia tudo isso que ele faz sem fazer nenhuma força. Nada. Isso aí é outra. Esse é fenômeno. Antes de falar do Internacional, vamos ver a epopeia do Diogo Rossi. Né? O Diogo Rossi lá na Argentina não consegue voltar para o Brasil. Vamos ver o vídeo do Diogo. 2. Fala pessoal do Virando o Jogo, tudo bem? Estamos em Buenos Aires tentando retornar de Abu Dhabi depois da cobertura do Campeonato Mundial. Em Buenos Aires estamos parados devido a uma greve geral que aconteceu ontem aqui na capital dos argentinos. Uma modificação na lei foi feita depois de uma votação que levou mais de 17 horas e alterou a partir de agora a condição previdencial das pessoas que estão aposentadas. Os aposentados sofreram uma alteração no seu estilo de pagamento, no reajuste dos seus salários. Com isso, a greve geral fez com que mais de 60 mil passageiros tivessem seus voos prejudicados, cancelados na sua grande maioria. A expectativa é que amanhã, a partir do meio-dia, tudo esteja 100% normalizado. Mas são muitos voos e muitas pessoas tentando voltar. Uma informação existe de que algumas pessoas só conseguirão retornar à sua casa depois do Natal. A greve de ontem levou mais de 500 mil de pessoas até as ruas. Todos os sindicatos locais envolvidos. Uma confusão muito grande e uma briga entre a Polícia Militar e também os protestantes. A expectativa é que hoje tudo se normalize, mas amanhã as coisas voltem a funcionar normalmente. Eu espero voltar ao Virando o Jogo na próxima quinta-feira. Essa é a minha expectativa, mas por enquanto a gente fica aqui. Um pouco sitiado, é claro, no quarto de hotel, na expectativa por voltar até o Brasil. Valeu, pessoal. Forte abraço para vocês. Até mais. Ali o Diogo Rossi, tão trancado e bem. Tá vivo. Não, tá bem. Tá tranquilo. Entrecô, papa frita. Vai num show de tango essa noite. Show de tango. A dona Joelle que não ouça. Né? Se não tiver de greve, os tangueiros lá. Ele que só não procure o 348, o que não existe. Não, na verdade existe, mas é uma garagem. Eu tive lá. Corrientes 348. O Bavaresco procurou. Procurei. Existe o endereço. Só que é uma garagem, não é? Nunca foi uma casa de tango. Quando eu procurei, era uma boate. Não é. Eu tive em 2011. Deve ter falido, né? Eu tive em 2011, eu fui várias vezes a Buenos Aires, mas a vez que eu me lembrei por causa do tango, eu estava lá perto da Avenida Corrientes, estava hospedado ali. Olha, desculpa que o Bavaresco usou para ir no 348. Não pode ser uma maloca disfarçada daqui a pouco? Ei, João, o que tu acha? Eu não me lembro dessa. Eu me lembro que era uma boate, que eu tomei um uísque chamado Cabeça de Touro muito ruim. Ô, João, Buenos Aires tem 800 casas de tango, ele foi nessa, Claro. Pessoal, o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Aí, o recado do Sesc. Então, o Internacional apresenta para troca pelo... Né? O nome do jogador é esse do Atlético? Não, é o Wellington Silva. O Fluminense é o Wellington Silva. Não, esse lá do esporte, Richelli. Richelli é um sonho antigo. É o nome, eu ia dizer isso. É o mesmo nome da filha do Cadu, que é um amigo meu, e minha neta postiça. É um balaio, né?
Internacional, para todas as trocas, um balaio. Sim. Quer se livrar, né? Tem ao todo 59 jogadores. Parece aquelas liquidação de calçada que os americanos fazem. Né? Só para lembrar, num primeiro momento, o Internacional ofereceu o esporte pelo Richelli, o Anselmo, que já está na equipe pernambucana, o zagueiro Léo Ortiz e o Eduardo Sacha. O negócio estava bem encaminhado. Os três pelo Richelli. O Léo Ortiz tem uma possibilidade de ir para o Juventude também. Isso, todos por empréstimo de 1 ano. Mas o Eduardo Sacha não aderiu ao negócio. O Eduardo Sacha não quis ir para o esporte, não quis defender as cores da equipe pernambucana. O Inter segue as tratativas com esses dois nomes, Anselmo e Léo Ortiz, e agora ainda se trabalha se vai ser com mais um jogador ou se o Inter vai pagar mais um pouco para contar com o Richelli. Mas o Inter está bastante confiante. E aí tem a troca do Wellington Silva do Fluminense pelo Eduardo Sacha. Também se fala nessa... Né? Exato. O que acontece? Esse jogador, ele voltou para o Fluminense, ele saiu muito jovem, ele foi jogar na Europa, não deu muito certo, voltou para o Fluminense, rescindindo, voltando de lesão. Né? Jogador quando ele estourou muito bem, né? Ele surgiu muito bem, sem dúvida nenhuma. Eu gosto do Scarpa. O Scarpa quem está pretendendo o Scarpa é o Palmeiras. Né? É outra. Mas o Internacional não queria o Scarpa. Acho que todo clube brasileiro queria o Scarpa. Você especulou que o Grêmio teria interesse há poucos dias, né? O que acontece? O Internacional tem um problema, tem um pepino muito grande, que é os salários destes jogadores. São jogadores com contratos longos, antes disso, com o Inter salários muito altos. Antes disso, o Inter tem outro pepino que é 60 milhões de déficit. Né? 60? Mas um de cada vez. 28 mais 31. Hoje é dia 20, hoje é dia 19. Tem que resolver isso. E como é que está a situação do... Tem 12 dias para resolver. Era até hoje, a situação do Conselho. Era até hoje. Não aprovou mas a situação do Pífero, né? Das contas rejeitadas no ano passado, que ia passar por vai haver representação do Ministério Público, né? Processo em cima disso. Então, você só me trazem problemas. Parece até uma reunião. Nós não, Inter. Parece até uma reunião ministerial. Mas o presidente da República disse: vem cá, quando é que vocês vão trazer solução? Garcia, quando a gente acha que 2016 terminou, não terminou. Não, aliás, não terminou 15, né? 2016. O que eu acho que a gente pode avaliar de ponto positivo é que o Internacional, em cima das suas contratações, está vendo as necessidades que tem no elenco. Se fala que o Inter está atrás do Rodrigo Moledo, então se enxerga que precisa de mais um zagueiro. E que o Inter está de volta à primeira divisão. Isso. O Wellington Silva também é um jogador de lado de campo de velocidade e de jogada individual, coisa que o Inter não teve na temporada deste ano. Então o Inter está conseguindo encontrar as necessidades. A gente pode questionar os nomes, mas as necessidades estão sendo atendidas. E o jogador que o Inter tenta vender, pelo menos está no mercado que possa ter alguma saída, é o Rodrigo Dourado. Que é o grande jogador que o Inter pode fazer caixa. Isso aí então, fala do mercado externo. Então é por isso que o Fabiano Baldassi não botou ele no time dele. Não, porque o que o Baldassi fez? O Baldassi fez um time do meio campo do Inter, não estava nem o Camilo e nem o Dourado. Então entendi. Você sabe que eu me enganei? Já não está contando mais. Eu achei que o jogador que poderia ter um mercado seria o Potker, né? E a gente não vê um interesse assim, apenas não publicamente. Teve um time que chegou a cogitar, né? O Potker. Foi o Santos, se eu não me engano. Foi o Santos. Uma negociação ainda envolvendo Damião, alguma coisa assim. Isso. Isso mesmo. Mas só, realmente, eu concordo contigo, seria um nome. Seria um ativo mais realizável. E teve ali o jogo contra o Oeste, onde o empresário do Potker levou alguns chineses lá, né, para conversar com o jogador, mas nada de concreto ainda chegou. Os chineses estão igual já estiveram os japoneses. Os japoneses, numa época, levavam qualquer porcaria brasileira. Depois eles abriram o olho, arregaçaram aquele olhinho fechado. Eles abriram o olho. Abriram o olho e não, porcaria não. E japonês o que é? Jogador de 18 anos, 20 anos. E aí eles levaram de 18 e 20. Os chineses estão igual. Não. Esses velhos nós não queremos, não. Nós queremos um jogador novo. Sabe por que o japonês tem a predileção para os jogadores bem mais jovens? Por causa da velocidade do futebol japonês. Né? Também, é verdade. E o futebol chinês está indo para o mais veloz, talvez. Sim, o futebol chinês está indo. Os chineses agora, com o Filipão lá, o Filipão não está mais. Mas Falar nisso, hein? Tem uma missão, né? De trazer o Grêmio aqui. Eu não consigo falar com ele está em Gramado. Ele está aqui? Está em Gramado, mas tem que trazer ele para cá. Sabe que eu tenho um amigo lá em São Paulo, que ele tem uma tese já faz alguns anos, acho que uns 10 anos ele me falou isso.
Ele disse, cara, pode pôr aí, nos próximos 30, 40 anos, a China tende a ser a maior potência mundial, como seleções, inclusive, no futebol mundial. Eu disse, tá louco, né? A China, mais há 10 anos atrás, era muito menos do que agora. Daí disse, cara, no meio de quase 2 bilhões de pessoas, tu vai tirar 22 que sabem jogar bola? Claro que tira. Mas isso aí isso aí é muito cultural. É a mesma coisa que tu disser assim, ó. Por exemplo, Cuba era mestre em esses esportes, tipo levantamento de peso, não sei o quê. Qual é a população de Cuba? E aí o Brasil fez um projeto, não sei o que, nunca ganhou nenhuma medalha disso aí. Então, assim, ó, tem uma coisa cultural no meio. Não é assim. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo principal. O exemplo principal. Olha, o investimento que foi feito no futebol americano desde os anos 70 do Pelé até hoje era para os Estados Unidos ter uma seleção forte. E o que aconteceu esse ano? Tá fora da Copa. Então, assim, ó, não tá fora da Copa, só um pouquinho. Mas o futebol feminino, não. Não, tudo bem, mas é cultural, eu acabei de dizer. Sabe por quê? Porque todas as meninas lá, desde pequenininhas, jogam futebol. E os guris não também. Jogam, não. E os guris também. Que isso? Que isso? 1983 eu estive lá. Os guris e as gurias jogavam futebol. Mas eu vou te dizer, um gurizinho Garcia, pequeno. Desculpe, eu vou todos os anos para os Estados Unidos. Há uns 15 anos eu vou. Todos os anos. Eu tenho meu passaporte que tem mais carimbo dos Estados Unidos. E não se vê a gurizada jogar basquete, futebol americano e beisebol. Os guris. As gurias jogam softball, que é uma coisa parecida com beisebol, e jogam futebol de campo. Não, e vai muito... Então o futebol feminino, na minha opinião, vai melhorar o dos Estados Unidos. Não quer dizer que o masculino não vai melhorar, mas o processo é muito mais... É que não é proporcional ao investimento. E não só isso. E tem a questão cultural. Por exemplo, vai do número de praticantes, o próprio pai acha que é coisa de latino. Exatamente. Algum tempo atrás eu ouvi uma reportagem sobre a questão do tênis de mesa, um pouco antes da Olimpíada, que a China é o maior dominador do tênis de mesa mundial. Inclusive, os 50 melhores ranqueados na China, eles se naturalizam em outros países, porque eles sabem que nunca vão ir para a seleção chinesa de tênis, tênis de mesa. Isso. Porque tem em torno de 20 milhões de praticantes no país. É um absurdo. É cultural. Para se tirar 2 ou 3 ou 4 que vão para a Olimpíada. É quase impossível. Tu escolhe um bom e fica os 10 igual fora. Exatamente. Daí tem isso. Em torno de se pegar os maiores países fora a China no tênis, todos são chineses. Só que naturalizados. Não, eu vi isso nas Olimpíadas. Até na Olimpíada. É Polônia e Sérvia, 2 chineses. Exatamente. O Brasil também. Se não é chinês, é... Porque não... O Brasil correu isso muito no futsal, né? Também, é verdade. No futsal, muitos jogadores acabavam migrando para outros países. Mas outra coisa, o futebol brasileiro teve épocas, nós poderia fazer 4, 5 seleções brasileiras. Sim. Né? Hoje tu consegue fazer. O auge do futebol brasileiro, hoje tu consegue fazer uma e meia. A Inglaterra é campeã do mundo sub-17 e a Alemanha é campeã sub-20. Me corrija se eu estiver errado, é isso? É isso aí. Mas em compensação, a desorganização da base no Brasil é muito grande. Nós temos na base a maior população de crianças jogando futebol. Sim, é verdade. O Internacional de Porto Alegre tem a escolinha de futebol, a Escola Rubra, e tem o projeto aquele... Genoma, são iguais. E tem a base do Internacional lá no Quero-Quero. E são 3 categorias iguais, jogando a mesma coisa. Isso no Internacional. O Grêmio já é mais organizado aqui no Cristal, certo? Então, você vê, tem escolinha de futebol, um monte. A CBF organiza? Não organiza. Aqui no Cristal, só para dar 2 exemplos, Jean-Pierre e Patrick saíram do Cristal. É que a grande questão aqui no futebol brasileiro, a gente se apega na questão de nome e não projeto, né? Traz fulano que fulano resolve, traz ciclano que ciclano resolve. Personaliza. Não se apega ao projeto. A Alemanha foi campeã do mundo com o Joachim Löw, mas há quanto tempo eles estão fazendo esse projeto? Começou lá com o Clisma, depois foi pro Löw e por aí vai. E não que a Alemanha, historicamente, não tenha sido sempre grande. Não, mas teve um momento em que ela viu que ela caiu. E aí ela fez ela fez o projeto. Onde é que eu quero chegar? Eu quero ser campeã do mundo... A partir de tal ano, disputar o título. Não é que ser campeão, disputar. Mas tá ali. Um projeto que está começando. Um projeto que a Inglaterra está começando agora também. Agora citou. Acabei de citar. E não é uma geração, os caras são muito bons, mas cara. Isso é um projeto da federação. Sim. Aqui no Brasil, a federação, a CBF, não se preocupa com isso. E dá aos clubes, né,
os clubes formadores também não têm benefício nenhum em serem formadores. Então, por exemplo, assim, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um campeonato gaúcho. De todos os clubes da primeira divisão, quais os que são formadores? Pouquíssimos. Entendeu? Então, o que acontece? O futebol, ele está Grenal, Cruzeiro, historicamente, tem alguma coisa, São José. Se tu não tem o dinheiro da televisão, tu não consegue jogar campeonato. E esses clubes que disputam Série B e acesso aqui no Rio Grande do Sul, a terceira divisão, eles são heróis, gente. Eles são heróis. Vamos citar o próprio caso do Brasil de Pelotas. Estando na segunda divisão, não tem base. Não tem base. A melhor escolinha, isso sim devia ser escolinha de futebol de Pelotas, futebol feminino. Progresso Futebol Clube é do Caminhão, do Alcione, lateral direito. Ganha todos os campeonatos. Todos. Do Brasil, do Pelotas, do Farroupilha, ganha todos. Tem uma parceria do Fragata agora com o Brasil, né? Tem uma parceria do Fragata. Sim, ainda tem. O Brasil ainda tem uma... eu acho assim, antes eu falei aqui do futebol feminino que eu sou um incentivador. Acho que tem que ter no Brasil e acho que tem que ser incentivado. Porém, os clubes que não têm nem base não podem ser obrigados a ter futebol feminino. Primeiro tem que ter a base. Nas duas categorias. Organizado, na feminina e na masculina. Não adianta eu chegar e dizer, a partir de hoje junta 11 meninas e vão jogar. Não é assim, né? Não. Nesse final de semana, a seleção gaúcha de futebol sub-20, ela foi campeã brasileira da Copa de seleções estaduais, treinada pelo Arilson, na técnica do Aimoré, ex-Grêmio, e com 5 jogadores do Aimoré e com alguns do Inter, outros tinha jogador do Juventude, goleiro, enfim. E pegou uma seleção carioca que eu estava olhando, tinha jogador do Bom Sucesso. Falando dessa campeonato de seleções? Isso, onde o Grêmio botou no perfil. Tinha jogador do Grêmio. Tinha jogador do Grêmio, do Inter, oficial, do Aimoré, tinha uns 5 que eu sei, jogador de Juventude, enfim, tinha alguns jogadores do Rio Grande do Sul. Mas se a gente pegar, olha um campeonato de seleções... Tudo a Rádio Galera não sabe? Não, estou dizendo... A Rádio Galera transmite até curso de distância, Felizmente. Um campeonato que poderia ser muito bem organizado, que poderia ter revelado bons jogadores. Não, eu tô de cara contigo. Mas sobre o quê? Eu não entendi até agora. A Rádio Galera talvez transmitindo toda a Copa Sub-20. Eu recebo no Twitter. 1-0 Grêmio, sub não sei o quê. Tem jogo isso aí? Rádio Galera 1-0, não sei o quê. Pô, que coisa louca. Por sinal, Rádio Galera. O senhor está convocado a voltar para a Rádio Galera. Cuspe a distância em Santa Maria. Cuspe a distância. A Rádio Galera é a rádio que mais transmite futebol aqui no estado. Talvez no Brasil, né? Não sei. A Grenal é que fala 24 horas. Rádio Web no Brasil. Não, que transmite futebol, eu acho. Bola rolando, acho. E Rádio Web é a campeã de todos. Não, transmite curso à distância. Grenal e curso à distância. Poderia ser um campeonato muito bem organizado e onde ter uma visibilidade muito maior. E não aconteceu isso. Foi um campeonato que muitos nem sabiam que estava existindo. Que essa é a Copa de Seleções. Esse torneio agora... Não foi divulgado lugar nenhum. Exatamente. É que também a Copa Ipiranga acabou, acho, bloqueando um pouco. Não, há uma sobreposição. Né? Mas esse é o problema. Tem o Campeonato Brasileiro. Esse é o problema. Tem a Copa Ipiranga, tem a Copa de Seleções. Pegou o gancho que eu queria chegar, O problema é que começou a acumular competições, eles foram jogando competições uma em cima da outra, e sem dar estrutura nenhuma, e sem dar visibilidade para o principal, para esses garotos. E aí acaba ficando uma bagunça. Muitas vezes tem o João disse, nem sabe que está tendo jogo, nem sabe que está tendo competição. E a TVE está fechando. Vê se pode. A TVU, com o espaço disponível para ser comprado pelas federações, não dá. Por quê? Porque os dirigentes querem embolsar o dinheiro que podia ser usado para divulgação, usado para eles ganharem dinheiro. Vão parar de roubar, rapaz, e botar mais dinheiro na divulgação para esses guris. Todo mundo sabe, a TVE vai fechar tendo espaço disponível para divulgação do futebol, dos esportes amadores. É uma barbaridade isso, é uma vergonha isso. Poderia ter sido esse espaço, ele poderia ser melhor utilizado. Nossa, claro, sem dúvida. Com certeza. Agora, e o Arilson está se revelando. Não, também, sem dúvida. Sabe que eu era assessor de imprensa do Aimoré no ano que o Arilson chegou para treinar o Sub-17 do Aimoré, vindo de um clube de Santa Catarina. E trazido pelo empresário, na época o Scheid, inclusive, que trabalha com o Jorge Machado. Enfim, fizeram uma parceria com a direção da época do Embraer, o presidente Márcio Piccoli, o André Schuch, o João Garcia conhece, enfim, e acabaram trazendo o Arilson para Sub-17. Tem que trazer o André Schuch no programa, né? Sem dúvida. Tem que trazer o André Schuch no programa. E aí, logo depois, o Arilson... O André Schuch com a revista? Continua firme e forte, revista Mundo Esportivo. Grande abraço, André Schuch, todo o pessoal lá.
E o Arilson, logo na sequência, foi levado para o Sub-20 do Aimoré, onde nos últimos 3 anos ele levou o Aimoré 2 vezes à semifinal do Campeonato Gaúcho Juniores, do Sub-20. Esse ano levou a final, só perdeu para o Internacional. Em 2015 foi campeão da Sub-19, da Copa Federação Gaúcha Sub-19. E esse ano, para coroar ainda, foi o técnico campeão dessa Copa de Seleções Sub-20. E agora, finalmente, recebe uma oportunidade no profissional do Aimoré. Levou o Aimoré, em 4 jogos que ele teve a oportunidade, à final da Copa Paulo Santana, só perdeu para o São José, que é realmente um time muito superior. E agora vai ter a oportunidade de começar um trabalho no time profissional, no grupo profissional, como técnico do Aimoré no ano de 2018. Tomara, porque, olha, uma pessoa boníssima e merece muito. E um cara que tem uma visão de futebol muito grande. Surgiu informação, uma questão de uns 8 meses, no início desse ano, que o Internacional já estava de olho no trabalho do Arilson para levar para a base. Depois, enfim, não progrediu essa história. Mas eu não duvido que ali na frente, daqui a pouco, o Grêmio ou o Inter, pelo menos para as categorias de base, não vão chamar o Arilson, porque o trabalho dele é muito bom. Ele tem revelado, além de fazer esse trabalho de conquista de títulos, enfim, de levar um clube pequeno como o Aimoré a uma posição de destaque, ele tem revelado os jogadores. Tem jogador do Aimoré, o Matheus Norton, ele foi vendido direto do Aimoré para o Fluminense. De forma direta, em torno de 720 mil, se eu não estou enganado, a negociação. Outros jogadores estão emprestados para Vasco da Gama, para Santos, ou seja, estão também em destaque no Brasil. Jogadores que foram captados, claro, por um grupo de empresários, mas com o olho clínico do Arilson. Merecem dar bastante atenção, porque é um baita técnico. A primeira frase que ele faz quando é apresentado ao grupo de jogadores é a seguinte: faz o que eu digo. Não faz o que eu fiz. Não faz o que eu fiz. Não faz o que eu fiz. O Arilson mudou muito. Ele mudou muito, está se reconstruindo. Exatamente. Merece. Eu estou brincando, eu gosto muito dele. Acho ele uma pessoa maravilhosa. Só para trazer uma participação via WhatsApp. Boa tarde, amigos. Ótima essa pauta da metodologia e qualidade de captação de esportes países afora. E vem um exemplo nos Estados Unidos. A captação do basquetebol permanece a mesma e o aproveitamento de talentos perdura alto. Ao contrário do futebol no Brasil, o Mauro Lau, participando via WhatsApp. Mas no Brasil a captação toda é feita pelos dirigentes. Eles captam. Pessoal, agradeço a presença de todos aqui. Valeu. Agradeço também a audiência dos nossos telespectadores e voltaremos amanhã. Grande abraço. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Todos os sábados à noite, às 10h30,